Então, pessoal, uma boa tarde a todos. O tema da aula de hoje é uma palestra sobre o balanço contábil das nações e dos estados brasileiros. E esta foto que vocês estão vendo é da Amazônia, né? É mais para deixar um pouquinho de água na boca aí, para os alunos que já fizeram, né? Com 10 dias lá na Amazônia, tá? Essa aqui é a mesma foto. Vocês estão percebendo essa parte em vermelho aqui? Aqui eu dei um zoom, né? Por que eu achei interessante destacar isso? Aqui, ó, na foto maior, é na época da seca, né? Então, olha só, aqui baixa de 25 a 30 metros o nível da água, né? E aí praticamente não tem meios de transporte, né? E aqui nessa foto do lado direito, é o mesmo espaço daquele círculo vermelho. Você vê que o pessoal já sai daqui para tomar banho diariamente, né? Então, aqui é onde os alunos tomam banho, uma área segura, protegida, né? O pessoal faz uma limpeza, né? Aqui uma foto na floresta, com um PhD em florestas. Esse daqui é o título do Congresso Mundial de Contabilidade de 2018, né? Se os contadores poderiam salvar o planeta, a gente até estranhou, né? E a resposta é que sim. Então, quem vem defendendo essa bandeira é Sua Alteza, o Príncipe de Gales. E eu tenho um vídeo rápido que eu vou passar um pouco para vocês. Ladies and gentlemen, I am delighted to welcome you here today, and I'm only so sorry that I cannot be with you in person. However, I would like to take this opportunity to thank BNDES for their long-term support for my Accounting for Sustainability project, their real commitment to action, and of course, for their partnership in launching the AFRS Circle of Practice in Brazil. I'd also like to thank Professor Nelson Carvalho in particular, who will be retiring this year from the University of Sao Paulo and who has been integral to the implementation of integrated reporting in Brazil. Ladies and gentlemen, I would like to take a few minutes of your time, if I may, to speak to you about what I believe is perhaps the greatest challenge ever faced by our economy and society, and the urgent need for leadership from the finance and accounting community in response. Frankly, the older I get, the more and more anxious I become about the dangerous experiment we seem to be conducting with the one and only planet we have, which we are presently testing to destruction. We are quite literally facing a terrifying combination of risks: the pollution and overconsumption of finite natural resources, the very real and accumulating risk of catastrophic climate change, and unprecedented levels of financial indebtedness. On top of all this is a growing and extremely alarming biodiversity crisis, with the mass extinction of both aquatic and terrestrial flora and fauna looking increasingly likely, not to mention the devastating plague of plastics threatening our oceans. We also have a population of over 7 billion that is rising unsustainably fast and placing an impossible burden on the capacity of nature to sustain us at our current rate of overexploitation. The world is not even feeding its present population, let alone the 9 or 10 billion now expected by 2050. No matter how you try to counter the arguments, the sums just do not add up. So, to use an accounting term, we are currently living off the Earth's natural capital, rather than the income derived from that capital. And unfortunately, there is no global CFO to keep us in check. Without urgent and decisive action, climate scientists have warned that global temperatures could rise, on average, by nearly 5 degrees above pre-industrial levels by 2100.
and are set to continue to rise unless we work to achieve a net zero carbon world. Now, ladies and gentlemen, a 2-degree rise, let alone a 5, would make many parts of the world virtually uninhabitable, not only for us humans, but also for many other species that attempt to share this planet with us. Such a terrifying prospect should surely encourage us to tackle this danger now, not sometime in the future. Ladies and gentlemen, all is not yet lost, but this really is the final call, and the finance community must be part of the response. This is precisely why I set up my Accounting for Sustainability project back in 2004, in order to work directly with finance leaders to inspire action to drive a fundamental shift towards resilient business models and a sustainable economy. It is clear that those who find ways to use natural resources in a sustainable, circular way, with nothing going to waste, will find themselves uncovering new sources of innovation, reducing their risks and increasing their competitive advantage. None of this is about a choice between making money on the one hand and doing the right thing on the other. It is all about recognizing that business as usual is completely unsustainable, and that those organizations which start to develop resilient business models now will be the ones that succeed. Needless to say, I have been much encouraged by the launch of the AFRS Chief Financial Officer Leadership Network and the setting up of circles of practice worldwide. It is absolutely vital that finance leaders develop and share the tools and guidance required for finance functions to embed sustainability within their businesses and to raise awareness and commitment to action within the wider finance community. CFOs and finance teams are the engine room and analytical brain of any organization. You need to be at the heart of the vital transformation towards resilient and sustainable approaches that respond effectively to the gravity of the situation facing us. So I can only urge you, ladies and gentlemen, and beg you, if nothing else, for the sake of your children and grandchildren, to take immediate action within your own organization and encourage others to do so while there is still time to act. Now, I am not suggesting that this transition to a sustainable future will be easy. The most important changes never are. It will require every one of us to work together to future-proof not only our economy and our organizations, but also nature herself and ultimately our very survival. Whether we like it or not, I fear the time for action is now. Muito. Então, agora que vocês assistiram o vídeo de Sua Alteza, o Príncipe de Gales, né? Esse vídeo foi preparado especialmente para a FEA. Nós pedimos um vídeo de 2 minutos, né? 2 minutos, para fazer uma homenagem ao professor Nelson, e ele fez esse de 6 minutos. Diz que realmente foi inédito, né? Então, dispensa. Se vocês consultarem o site A4S, né, dele, esse vídeo é interessante, né? Mostra aqui as pessoas ecologistas. Aí ele pergunta para a esposa, como que eu posso salvar o planeta? Falou, eu já sei. Aí ele entra lá na caminhonete dele, sai vestido de executivo e diz que a maneira de salvar o planeta é justamente a mensagem do príncipe, ou seja, nós temos que atacar o coração financeiro, e eu acho que é por isso que vocês da FEA, a missão de vocês esteja relacionada com isso, tá? Então, na verdade, é uma revolução do século XXI sendo liberada pelo mais improvável, né? Que somos nós, os contadores. Quando falo contadores, são administradores, economistas, engenheiros, né? São os executivos que lidam com dinheiro, tá? Porque não precisa gastar muito tempo, né? A globalização sem precedentes, né?
a crise de 2008, que o mundo ainda está passando pelas consequências, né? Não foi uma marolinha, e a informática, a internet, que nem sequer alguém poderia imaginar, né? E estamos bem no meio da pandemia. Esse slide eu preparei o ano passado, e a previsão é que se estendesse até 2022. Hoje eu vi um artigo do Bill Gates, ele está dizendo que provavelmente até o final do ano que vem essa crise esteja passada. Então, eu imagino que vocês vão passar mais esse ano e talvez metade do próximo ano ainda nessa situação. A situação, o NECMA, como vocês sabem, né, vocês estão lendo, ele está desde o início nessa discussão do relato integrado, né, em 2010, em alguns livros, né, participou ativamente aqui na elaboração do framework, artigos, livros, né, o último é o livro que vocês estão adotando, né, e a justificativa é que na década de 60, 70, mais de 80% do valor de uma empresa era de bens tangíveis, concretos, né? E hoje, nós temos isso aqui atualizado, mais de 90% é intangível. Então, é por isso que Sua Alteza o Príncipe de Gales abriu a primeira reunião da Comissão Internacional do Relato Integrado, dizendo que as empresas estão enfrentando problemas do século XXI com tecnologias de relatório dos séculos passados, né? Vou passar rapidamente. A gente fez uma pesquisa aqui na FEA, acho que dispensa comentário, né, sobre mudanças climáticas globais, né? Olha aqui, ó, 1%, 9,3% estavam indiferentes, 28% ainda achava que o problema é não sério, 18,8% é sério, 37,5% é muito sério, eu estou aqui, né? E uma parcela acha que a situação é seríssima, né? E eu acredito que quem faz essa disciplina já tem uma noção, então não vou perguntar em que quadrante vocês estão, né? Este quadro tem no livro, acho que vocês estão estudando aí no programa, né? É a linha do tempo que o NECMA acompanha. Então, é claro que não estamos desde 1500, né? Mas cada linha dessa, a gente poderia ficar aqui falando meia hora, né? Então, olha só que em 2020, nós colocamos aqui, ó, Covid. 2019, a barragem de Brumadinho. E aí vai, né? Todos os principais eventos, aqui tem no livro. Então, se vocês quiserem saber uma história, né, do porquê dessa mudança radical nos relatos corporativos, vocês podem verificar em detalhe nessa linha do tempo. A temperatura aumentou, né? Olha, isso aqui é de 2016, já tinha aumentado 0,8, então nós já ultrapassamos um aumento médio de 1 grau, né? Você viu que o príncipe comentou, nós podemos chegar em 5, né? Isso é terrível, né? Mas a gente vai chegar em 2, com certeza. Tem evidências, né, de mudança na temperatura do planeta, de calor. O calor significa, não é aumento da temperatura, não significa só calor, significa frio também em algumas regiões, né? Esse é um índice, é o Dia da Sobrecarga da Terra. Começou em 1987, né, na reunião da ONU, e digamos assim, o planeta Terra ele começava a usar o cheque especial no mês de dezembro, 19 de dezembro. Ou seja, quando o planeta consegue repor os recursos naturais consumidos. Então, a gente estava gastando aqui, ó, 10, 11, 12 dias do ano. Então, foi baixando. Em julho, em 2019, ou seja, a partir de 1º de julho, a gente já estava no vermelho, ou seja, o consumo mundial de recursos naturais, a partir de julho, já estava no vermelho. Com a pandemia, eu achei que a gente fosse ganhar aqui uns 3 meses, né? Mas que nada, a gente ganhou aqui ó, 1 mês só, tá? E 2021 a gente está aguardando, tá? Mas esse é o problema sério, né? O relógio do fim do mundo, dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física. Então, uma vez por ano, eles se reúnem para dizer o risco de ter uma catástrofe mundial, né? No início, era em relação à bomba atômica,
e hoje juntou com mudanças climáticas globais. Né? Vocês se lembram de um evento que teve na FEA em 2011, uma semana depois de Fukushima. O professor José Goldenberg, juntamente com outros professores, escreveram um livro. E na abertura, o próprio professor Goldenberg comentou o seguinte: olha, o que nós escrevemos no livro, eu já não concordo mais, tenho dúvida, né? Então, imagine mudanças climáticas globais num arsenal de depósito atômico que existe no mundo. Nós temos 400 usinas atômicas, né? É mais do que uma bomba atômica, espalhada nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, né? Então, imagine se somar isso às mudanças climáticas globais. E o grande problema que vocês estão estudando aqui, principalmente na FEA, não é se a mudança climática foi resultado de ações humanas ou não, né? Mas é esse quadro. Olha a população aqui, 4 mil anos antes de Cristo, ó, 7 milhões de habitantes. Né? É uma capital de algum estado brasileiro, né? Na época de Moisés aqui, né? Olha aqui no ano 0, no ano 1, na época de Cristo, né? Tinha 170 milhões de habitantes. Olha, o Brasil tem mais do que isso, né? Volta 1000 anos, aqui, ó, 50 milhões, era na época de Buda. Ou aumenta uns 500 anos aqui, na época de Maomé, né? Então, você olha a história da humanidade. E quando você olha nos últimos, principalmente 150 anos, olha o que aconteceu com o aumento da população. Então, na verdade, esse é o grande problema e que o Príncipe de Gales, ele exalta bem a função do contador, do empreendedor, do homem de negócio que cuida do dinheiro, né? Ou seja, a escala é muito grande, então não é só protestar, nós temos que agir. Você viu que ele ressaltou mais de uma vez, né? É hora de agir, é agora, né? Então nós temos que tomar as decisões. Eu coloquei esse quadro no início, no livro está bem explicado, né? Nós pegamos todos os traços de extrema pobreza que existe. A ONU tem muitos indicadores. Então, aqui, ó, nós temos 800 milhões de pessoas que não têm acesso à água. É água para beber, né, diariamente. Subnutrição crônica, fome, etc, etc. Então, às vezes, tem comida, não passa fome, mas não tem energia elétrica, ou não tem saneamento básico, etc, etc. Nós pegamos todos esses indicadores de extrema pobreza e foi assustador. Vocês estão vendo aí, né? 60% da população mundial tem traço de extrema pobreza aqui. Eu vou passar um pouquinho rápido para dar tempo de ter uma discussão no final. Eu gosto dessa frase do Ford, né? Ele foi um visionário, né? Então, você olha aqui esses dois carros, aliás, esses carros que eu coloquei eram todos elétricos, né? Se perguntasse para as pessoas na época o que elas queriam, seriam cavalos, carroças mais velozes, né? Então, ele enxergou. E ele começou a desenvolver o carro elétrico e pediu para o Thomas Alva Edison desenvolver uma bateria mais eficiente, que esse era o problema na época, né? O Thomas Alva Edison, na biografia dele, ele tinha aqui mais de 2.000 patentes. O pessoal até contesta na biografia se foi ele que inventou a lâmpada, né? Mas, ou seja, ele era um contador, ele era um homem de negócio, ele era, acima de tudo, um empreendedor. E por que os estudos de carro elétrico foram interrompidos? Olha, a placa fotovoltaica foi inventada em 1880, né? Olha os carros elétricos, né? Foram interrompidos por causa desse coronel Drake, né? Eu olhei a biografia dele, ele descobriu uma fonte de energia, vocês estão vendo aí na tela, né? Que era maravilhosa na época, assim como a gente fala hoje de energia atômica de terceira, quarta geração, hidrogênio, ou a própria solar, eólica, né? E na época ele falava do petróleo e ninguém acreditou nele. Ele criou um clube de investimentos, o pessoal botou dinheiro e ele conseguiu adaptar tecnologias de exploração de poços de sal para furar o petróleo. 5 anos depois da descoberta dele,
já haviam no mundo mais de 500 indústrias petrolíferas no mundo. Então, até hoje nós estamos passando, né, a fase do petróleo, né? E olha que muitos países, como China, Estados Unidos, ainda estão gastando carvão, né? Estão guardando petróleo aí para mais algumas décadas, né? Esse problema, a ONU realizou 3 grandes eventos. O primeiro foi lá na Suécia, né, em Estocolmo, em 72, reuniu lá 1.000 pessoas. Depois a Rio 92 reuniu aqui em torno de 1 milhão de pessoas, né? E a Rio +20, digamos assim, mais de 50 milhões de pessoas, né? Então, ou seja, a questão climática, os recursos naturais, hoje é um consenso no mundo, né? Este relatório do Nicholas Stern, acho que alguns de vocês já estão lendo, né? É impressionante. Ele tem lá 700 páginas, tudo o que pode acontecer no planeta até o final do século. Ele pegou todos esses relatórios dos cientistas do IPCC, da ONU, e fez uma avaliação econômica. Quanto vai custar no PIB brasileiro? É impressionante. A conclusão dele é assim, quanto mais cedo você tomar qualquer iniciativa, vai sair mais barato, né? O preço da inércia é muito grande, né? Essa foi a conclusão. E o professor Jacques Markowitz, autor desse livro aqui, Para Mudar o Futuro, né? Ele também ele coordenou, juntamente com a ajuda do Nicholas Stern, uma versão brasileira desse relatório Stern. Então, chama-se EMCB, Estudo Econômico das Mudanças Climáticas no Brasil. Vale a pena ler, está aí no site de vocês. Tudo que pode acontecer no Brasil até o final do século está nesse livro. A própria crise de água hídrica, né, em 2013, estava previsto ali, etc, etc. Tá? E eu vou apresentar para vocês agora o Balanço Contábil das Nações. Acho que vocês já começaram a ler, né? É o balanço contábil, assim como vocês conhecem, né? O ativo, o passivo e patrimônio líquido. Tá? Só que nós montamos esse balanço não de empresas, nós montamos de países, ou de cidades, ou de estados, né? Ou do próprio planeta como um todo. Como que a gente avalia o ativo? É o PIB menos a depreciação calculada com base na energia em tonelada equivalente de petróleo. Eu já explico isso daí. Tá? O patrimônio líquido a gente avaliou pelo saldo residual de carbono convertido em dólar pelo custo de captura de carbono, que é divulgado regularmente pela ONU, ou se não, você pode avaliar pelo preço na bolsa, né, nos mercados oficiais e paralelos da tonelada de carbono. E o passivo ambiental, nós apuramos por diferença. Então, esse foi o primeiro artigo publicado pelo Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente, é um artigo que foi escrito com a ajuda de biólogos e químicos e físicos, etc, etc, né? E eu vou apresentar, então, esse balanço de alguns países. A gente pegou aqui 7 países, então Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Japão, Rússia, né? E pegamos aqui o total do planeta. Olha só aqui na parte de cima, são as projeções, é o saldo residual de carbono. Vamos olhar na parte de baixo, aqui 2050, lá em cima é 2020. Você vê que só muda a escala, né? Está tudo para baixo, está tudo negativo. Os únicos 2 países que têm saldo positivo é o Brasil e Rússia. O Brasil por quê? Porque tem a Amazônia aqui, basicamente. Tá? E a Rússia, a floresta boreal que está lá debaixo do gelo, que tem muito carbono obtido. Por que a gente calculou a depreciação com base na energia, tonelada equivalente de petróleo? Então, não é só petróleo, é uma medida equivalente em petróleo, é toda a energia do planeta, né? Então, olha esse gráfico que ajuda a entender. O eixo Y tem o índice de desenvolvimento humano, o eixo X é consumo de energia. Então, olha os Estados Unidos, ele está numa posição que tem um elevado nível de qualidade de vida, né? Só que à custa de consumo de muita energia, principalmente não renovável. O Brasil já está numa posição melhor, mais sustentável. Então, ou seja, ele tem um IDH razoável, né? É bom, né? É bom na média aí para alto e não consome tanta energia. E o que seria um país ou um estado ou uma cidade sustentável? É aqui
círculo cor-de-rosa, né? A Argentina está aqui perto, né? Ou seja, buscar um nível de qualidade de vida elevado para a sua população, mas não à custa de energia não renovável. Então, como que nós começamos? Vocês vão entender o cálculo, né? O consumo médio mundial de energia corresponde a 1,69 TEP, tonelada equivalente de petróleo. Como eu disse, não é só petróleo, é toda a energia consumida, eletricidade no mundo, né? Aí é petróleo, nuclear, eólica, solar, né? Então, se dividir lá o consumo mundial por 8 bilhões de habitantes, chega em 1,69 TEP, que corresponde por 46.300 quilocalorias por dia, por habitante. Então, se eu pegar toda a energia no mundo, dividir por 365 dias e dividir por 8 bilhões, a média corresponde a 46 mil quilocalorias. Tá? Por exemplo, uma refeição tem lá 500 mil quilocalorias. Se somar as refeições, a iluminação, somar transporte, ou seja, toda energia consumida no mundo, a média é 46. Vocês têm ideia de quanto que é o Brasil? Vamos ver se vocês estão me ouvindo aí. Pode responder. Quem tem ideia de qual é a média do Brasil? 38? Quanto? 38 mil? É menos. Dá 29. 8. 29. Agora eu duvido que alguém adivinhe os Estados Unidos. 59? Mais. 80. Mais. 200. 210. Olha só, né? Foi quando a gente lê nos livros. O mundo não pode se espelhar no consumo, no nível de qualidade de vida, e a energia é o que tem mais correlação, né, dos Estados Unidos, e nem teria condição mesmo, né? Bangladesh, que é um país pobre ali perto da Índia, é 4 mil. São Paulo não é o estado que tem o maior consumo de energia per capita. Acho que vocês vão fazer isso no trabalho de vocês. E os alunos da USP, a grande maioria, fazem parte daquele 1 bilhão de habitantes que estão acima do nível de consumo de energia, de qualidade de vida da maioria do planeta. Né? Então, olha só aqui, ó. Brasil é 30, 29,29. Estados Unidos, 230, eu falei 210, né? 231. Ó, Alemanha e Japão, ó, 115, 111. Olha a China. A China é o maior consumidor de energia e poluição também. Mas per capita está menor do que o Brasil. Olha a Índia também, né, que está com uma situação difícil lá, né? Eu não entendia por que a pandemia não estava se alastrando lá, né? E a gente está vendo agora, nesse mês de abril de 2021. Imagine se cada chinês resolve tomar um copo de leite por dia, né? Não há Amazônia que sustente. Ou na Índia, imagine se eles colocarem o hábito de comer um bife de boi, ainda bem que o boi é sagrado, né? Ou seja, o planeta Terra não tem recurso. Bangladesh, Portugal é acima do Brasil, a União Europeia, os países desenvolvidos, né? Então, o consumo de energia foi a variável que a gente achou que tem maior relação com o aumento do nível de qualidade de vida. É por isso que Professor. Oi, pode falar. Não seria interessante, já que esses países têm densidades demográficas diferentes, fazer uma avaliação por 1 milhão de habitantes? Pode fazer também. Esses trabalhos, esses dados já foram publicados, estão disponíveis. Vocês podem fazer a conversão. É por isso que nós fizemos por per capita, tá bom? Quando nós fizemos em total, aí você pega lá China, Estados Unidos, China, né, já distorce tudo, né? Então é por isso, justamente por isso que nós fizemos per capita. A matriz energética brasileira, vocês sabem que é a mais renovável do mundo, né? Aqui 86, mas hoje está acima de 90% a matriz mundial. Acima de 90% é não renovável. E o Brasil? O Brasil nós temos aqui, ó, mais de 40% que é renovável. Eu demorei para entender isso aqui, pessoal. Acho que vocês entendem rápido, né? Eu olhava aqui, ó, usinas hidrelétricas, água, 77%, Brasil, né? Mas aí o relatório de energia renovável, 42, 44. Falei, por quê, né, se a hidrelétrica é renovável? Acho que vocês já devem ter
descoberto a razão, né? Eu demorei para descobrir, né? Por exemplo, a Belo Monte. Durante os 4 meses de cheia, que tem muita água, ele é 100% renovável, teoricamente. E só que nos Depois é híbrida. Aí é híbrido, aí é basicamente carvão e petróleo. Então, você vê que as nossas hidrelétricas, metade é híbrido, tá? Então, você vê que dá para mexer nisso também, tá? Quando se fala em emissões, eu assisti a reunião da ONU agora, o nosso presidente foi para lá, né? E ele falou um pouco disso, né? Se você pegar aqui, ó, China e Estados Unidos, ó, 45% da população. E se você pegar o restante da Europa, são os maiores poluidores. O Brasil, olha, representa 2%. Você viu que está entre 2% e 3% hoje. O Japão, ele tem um dobro de poluição, que representa um estado de Minas Gerais, né? Então, ou seja, o Brasil, com certeza, é o país que mais tem condições de se transformar numa potência verde, uma economia verde no futuro. É por isso que eu estou aguardando o trabalho de vocês, né? Qual é o papel de cada estado, né? Vocês vão fazer o relato integrado de cada estado brasileiro. O Brasil, por si só, ele tem, assim, perspectivas muito grandes de tornar o melhor lugar do mundo para se viver. Assim, teoricamente, tá bom? As emissões dos estados brasileiros, você vê que, ó, que Mato Grosso passou São Paulo já há algum tempo, né? O Mato Grosso tem a Amazônia lá ainda, né? Por quê? Porque lá eles estão desmatando 24 horas por dia ainda, né? Aqui per capita também, vocês podem ver com detalhe isso, né? Olha o consumo de energia. Quando eu disse que São Paulo não é o maior consumidor per capita, se você viu que o Paraná está na frente, né? Olha quantos países, o próprio Mato Grosso, né? São Paulo, Amazonas. Aqui está em TEP e aqui embaixo está em quilocalorias. A média brasileira, ó, eu atualizei recentemente, está 33, né? De 29 passou para 33. Tá? E esse foi o resultado do balanço contábil das nações desses 7 países. Então, vamos olhar aqui para o planeta, o mundo. O PIB mundial hoje está em torno de 80 trilhões de dólares, né? Na época era outra medida, né? Tira a depreciação, então o ativo ele passa a valer 40. O patrimônio líquido, ó, 15 trilhões de dólares negativo. E o passivo ambiental, olha aqui, ó, 56 trilhões. Então, na verdade, não é só passivo ambiental, é passivo econômico, social e ambiental. Por quê? Porque ele leva em considerações linguagens financeiras, econômicas, sociais e ambientais. Tá? E os únicos 2 países que têm patrimônio líquido positivo é o que já foi falado, o Brasil e a Rússia. Então, o Brasil ele vale 544 bilhões de dólares por ano de superávit, e a China, 155. Olha os outros estados. Os Estados Unidos, 3 trilhões. A Índia, você viu, apesar da imensidão e pobreza, está negativo, a China está negativo, e os outros países aqui. Tá? Então, os únicos países que poderiam falar em crédito de carbono seria Brasil e Rússia. Não tem cabimento a China ter mais projetos de crédito de carbono, de compensação ambiental, do que o Brasil. Lá é licença para poluir. E o Brasil, né? Acho que alguém de vocês devia fazer um projeto, né? Olha aqui, ó, o per capita. Esse é o mesmo mapa per capita. Então, aqui, ó, mundo, 2.300 dólares. Cada um dos 8 bilhões de habitantes deveria guardar 2.300 dólares por ano para mitigação dos efeitos de mudanças climáticas globais, que vão desde aumento do nível do mar, mudanças das rotas marítimas, epidemias e pandemias, né, que tem várias previstas, etc, etc. Olha o Brasil, cada brasileiro corresponde a um crédito de 2.800 dólares por ano, né? E assim sucessivamente os outros países. Aí vocês podem ver depois com mais calma. Tá? E agora, essa parte do trabalho, eu acho que vai interessar para o trabalho de vocês, né? Que vocês vão avaliar cada estado brasileiro. Esse é o Brasil, né? Não esqueça também de dar uma olhada aqui, ó, que
O que está mais em vermelho é aquele índice de percepção da corrupção, né? Então, olha o lado aqui. E corrupção está ligado a desenvolvimento econômico baixo, etc, etc. Tá? Olha a população dos estados brasileiros, né? Então, olha aqui, São Paulo, hoje está atualizando, deve estar com uns 45 milhões de habitantes. Né? Olha aqui, ó, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, né? Bahia, né? Então, olha a população como é grande. E o consumo de energia, esse em vermelho, ele segue, tá? Então, você vê que a gente fez um estudo, né? E a energia foi o que teve maior correlação com quase todos o objetivo do trabalho. Olha o tamanho, área. Olha, São Paulo aqui, como é pequenininho, perto do Amazonas, pessoal. Olha o Pará, não sei quem vai escolher o Pará, tem uma professora lá da universidade, ela disse que está disponível, ela pode ajudar com dados lá do Pará, né? O Pará era para ter uma floresta amazônica do tamanho do estado do Amazonas, só que já desmatou metade. Né? E por que desmatou no Pará mais do que no Amazonas? Na minha opinião, é porque aqui tem estrada. E lá, no Amazonas, vocês viram aquela foto, né? Na cheia, tem barco para transportar. E na seca, não anda nem de cavalo lá. Né? Então, imagine quando construir estradas. A Amazônia não dura um ano aí, tá bom? A densidade, vocês falaram por densidade também, olha a densidade como muda bastante, né? Olha São Paulo, olha que interessante, São Paulo, 167 pessoas por metro quadrado. Olha o Amazonas, 2 pessoas por, aliás, não é metro, é quilômetro quadrado. E o Amazonas tem um diferencial, 98% da população está lá na capital, em Manaus. E o restante, um ou outro ribeirinho ou indígena está lá no restante do Amazonas. Eu faço parte da Fundação Amazônia Sustentável e tem uma reunião anual com os líderes das comunidades. Né? Aí você cumprimenta um senhorzinho lá, um ribeirinho, ele é responsável por uma comunidade de 5 milhões de hectares. Né? Que coisa impressionante, né? Esse Brasil é muito grande. Esse gráfico aqui vocês vão gostar, pessoal. Quero ver como que vocês vão abordar no trabalho em grupo. Olha, São Paulo tem mais gente do que boi. Ó, o azul é boi. Mato Grosso, onde está desmatando lá, né? Por que estão desmatando? Tem mais boi do que gente. E no Brasil, olha, isso aqui é de 2012, tem muito mais boi, hoje deve ter uns 250 milhões de bois, bovino, né? Gado, tem mais de um boi por habitante. Então, se a gente tivesse uma aula presencial, vocês estariam já discutindo, né? Então, professor, é fácil acabar com a fome? É claro que é só parar de comer carne. Aí vai sobrar comida para o mundo inteiro aí, né? Olha a frota de veículo e população, você viu que São Paulo, como tem os centros, né? Minas, meia dúzia de estados aí, né? Tem característica de países desenvolvidos. O PIB, olha São Paulo como tem uma representatividade econômica, né? Grande, né? Olha o Amazonas, a representatividade econômica, o PIB é pequeno, tanto total como per capita, né? Só que vocês vão colocar no relato integrado, com certeza o resultado do Amazonas, avaliando os capitais intangíveis, ele é 10 vezes maior do que São Paulo. Então, isso que eu queria que vocês pensassem. Como vocês vão avaliar o capital intelectual do Amazonas em relação a São Paulo ou outros estados brasileiros? No final desse trabalho aqui, vocês vão ver. Né? Dá para calcular o patrimônio líquido ambiental. Tá bom? Observa aqui, aqui agricultura e floresta. Ó, São Paulo, infelizmente, já desmatou toda a floresta, né? Atlântica, a Mata Atlântica, mas ele compensou, ó, então tem mais agricultura do que floresta nativa. Vamos lá para Amazonas. Amazonas tem um pouquinho só de agricultura, né, em termos relativos, e nós temos lá 94% de floresta nativa intacta. Olha no Pará, 82, eu tinha falado de 50, né, mas ainda tem 82, por isso que lá é um movimento muito grande, né? Olha o Mato Grosso aqui, ó, como que já está trabalhando muito, né? E o que está em verde, pessoal, esse círculo verde, eu destaquei que faz parte da Amazônia Legal, tá bom?
Então, a Amazônia não é só o estado do Amazonas. É Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, etc, etc. E aqui embaixo está o de número de bois que vocês já viram. Tá? O IDH, você vê que a média brasileira está boa, né? 0,74 está entre alto, de 0,7 a 7,99, a média. Só que, infelizmente, nós temos aqui alguns estados que estão acima da média e muitos estados estão abaixo da média aqui, tá bom? Então, como conciliar a qualidade de vida com outros indicadores econômicos, sociais e ambientais? Taxa de alfabetização já melhorou, mas ainda é um problema sério no Brasil, né? Você vê que a média é 89, olha, São Paulo aqui 95 de alfabetização, mas tem alguns estados que tem muito analfabetos ainda, né? Então, é um problema que tem que ser resolvido. Taxa de mortalidade já melhorou também no Brasil, mas tem alguns estados que é altíssimo, né? Olha só, olha no Alagoas aqui, então vocês vão avaliar isso também. Extrema pobreza no Brasil baixou de 20 aí nas décadas anteriores, então quem vive abaixo de $1, né? As famílias. É 8,5, mas olha os estados que estão acima, né? Coleta de esgoto, com certeza, vocês vão abordar aí no relato integrado dos estados, é o maior problema do Brasil, na minha opinião, e que os políticos nem dão bola. Talvez comece a olhar agora com essa pandemia que nós estamos vivendo, né? A questão da saúde sanitária. A média de coleta de esgoto é 55% no Brasil, 55%. Isso é muito baixo, né? Agora, olha aqui São Paulo, 99,8% de coleta de esgoto. Agora, olha que interessante, a cidade de São Paulo coleta 99% de esgoto e trata menos da metade, ó, menos de 55%, menos da metade por cento. Eu estava lá na Sabesp quando a gente estava discutindo isso. E o que faz com o restante que não trata? Joga no Rio Tietê, ali na Marginal Pinheiros, ali na Marginal Tietê. Tá? Isso é um crime, né? Só que ela está empenhada em resolver isso, mas é um problema sério, que teria que mudar aquela parte velha de São Paulo, né? Jundiaí, onde eu moro, aqui no estado, aqui coleta 99% e trata 100% de esgoto, mas não é a realidade dos demais estados brasileiros. Eu quero ver como que vocês vão fazer essa abordagem. Então, índice de coleta e, se possível, consigam também o índice de tratamento. Senão fica que nem a cidade de São Paulo, né? Coleta 99, mas eles não informam o quanto trata, né? Pessoas com nível superior é muito baixo no Brasil, né? Olha, é muito baixo mesmo, né? Então, talvez aqui vocês tenham uma noção, né, maior do sentimento de cada um de vocês que estuda na USP hoje, né? Não é uma dívida, né? Mas talvez se vocês tenham uma vontade, um compromisso de se dedicar um pouquinho a mais do que a média dos jovens brasileiros, né? O simples privilégio de estar tendo contato com o mundo, né? Fazer intercâmbio, estudar o que vocês quiserem aí, né? Acesso à internet está melhorando, graças a Deus, nessa pandemia aí, eu imagino que tenha melhorado bastante. A participação de mulheres no Brasil está mais ou menos equilibrado, 51% de mulheres, né? E tem alguns estados, Alagoas, Distrito, Pernambuco, principalmente no Nordeste, que tem um pouquinho mais de homens. No mundo, tem mais homens do que mulheres. Só que é por causa da China, que lá tem muito mais homens, né? No Brasil, está mais ou menos equilibrado isso. Tá? Expectativa de vida está em 74 hoje, né? Já melhorou bastante, 74. As mulheres, graças a Deus, vivem mais, né? Não sei por quê, mas está aumentando a expectativa de vida. Em alguns estados, não, né? Aqui também é outro, vocês podem ver com mais calma. E esse é o resultado do BCN, Balanço Contábil das Nações dos Estados Brasileiros. Sempre a gente fez uma estimativa para 2050. A boa notícia, lembra que lá eram uns 500 e poucos bilhões? Esse trabalho nós fizemos uns 2 anos depois, com outras fontes de dados. Aquele nós usamos basicamente dados do IPCC. Aqui nós usamos informações de bancos de dados brasileiros. Chegamos no mesmo valor aqui, 536 bi. Então, o
Brasil, ele realmente tem um superávit anual médio de 500 bilhões de dólares de crédito de carbono. Tá? A má notícia é que esse superávit, ele está aqui, ó, você vê em 2 estados brasileiros, Amazonas e Pará. Você viu? Ó, só Amazonas e Pará aqui dá 80%. E o que está lembra que está em círculo verde? Onde é a Amazônia Legal, né? Então você vê aqui, o Mato Grosso da Amazônia Legal já passou São Paulo, está com patrimônio líquido negativo, né? Então, se vocês quiserem saber quanto vale a Amazônia, a Amazônia vale 1,8 trilhões de dólares, é isso que vale. No estado do Amazonas, 1,189, mais 1 trilhão de dólares, né? Então, desculpa, com base nesses dados, vocês podem calcular o capital intelectual. Tá? Eu quero ver como vocês vão lidar com esses dados. Como nunca ninguém fez, vocês podem se sentir à vontade, podem inventar o que vocês acharem melhor aí. Tá bom? No Brasil, nós temos 6 estados superavitários e 21 estados deficitários. Né? Então, em vermelho, nós estamos imitando aqui Estados Unidos, Japão, Alemanha, né? E em verde ainda é o Brasil inexplorado ainda. Tá? Aqui o per capita é mais ou menos o mesmo raciocínio. E, para a gente finalizar, quais são as conclusões, pessoal? Professor, o seu microfone está fechado. Vocês estão ouvindo agora? Agora sim. E antigamente vocês estavam ouvindo enquanto estava passando os quadros? Estávamos sim. Só fechou quando você fechou a tela. Tá bom. Então eu só queria saber se vocês estão aí ainda e se tem alguma pergunta. Não, a aula não foi em vão. Tá bom. Então eu vou lá compartilhar de novo. Então, quais foram as conclusões desse estudo? Vocês estão vendo aí o quadro branco, conclusões? Vemos sim. Obrigado. Então, ou seja, se você estivesse analisando um balanço de uma empresa, ou aumenta a receita ou diminui a despesa, né? Então, no nosso caso aqui, ou reduz carbono ou reduz população. O mundo não tem condições de comportar 10, 12 bilhões de habitantes em meados desse século no mesmo processo, no mesmo modo de viver. É por isso que o príncipe de Gales está doido, né? Ele montou esse grupo lá do A4S lá no início desse século e ele está desesperado, falou, tem que agir, a hora de agir é agora, né? A boa notícia é que vocês não precisam mais quebrar a cabeça com o que precisa inventar. Então, eu destaquei aqui algumas das principais agendas mundiais ou agendas ambientais. Os 17 ODS, que eu espero que vocês abordem isso também no balanço, no relato integrado. Então, por exemplo, dos 17 ODS, quais são os problemas mais graves? Coloque os 3 mais graves em cada estado, né? O Amazonas, por exemplo, o número 1 deve ser mudanças climáticas, né, pela importância dos rios marítimos, da floresta, né, a extrema pobreza nos países, nos estados do Nordeste, sucessivamente, né? O Laudato Si, que é a encíclica papal número 298, contém 246 parágrafos, ele foi escrito pela Comissão Científica do Vaticano, né? Eu sou católico de formação, mas eu tenho um oratório japonês, que a gente serve comida para os antepassados, né? Então, eu acredito não tenho uma crença definida, né? Respeito todas. E quando eu vi falar da encíclica papal, né, eu falei, eu não vou ler essa encíclica agora, né? Mas é um documento aí de quase 200 páginas e falam as mesmas coisas dos 17 ODS, tá? O professor Virgílio Viana, ele foi convidado para participar, porque ele é um dos maiores especialistas sobre a Amazônia, e diz que aquele cientista inglês que morreu, Stephen Hawking, é isso, né? Que tinha uma doença que não movimentava, né? Ele foi convidado e ele respondeu para o Papa, olha, eu não acredito em Deus, então por isso que eu não posso participar. Aí o Papa disse para ele, nós não queremos que você acredite em Deus, nós queremos a sua inteligência, tá? E quando a Fundação Amazônias completou 10 anos,
convidou o Papa para vir conhecer a Amazônia. Ele só não veio por questões de agenda e alguns problemas políticos e mandou o braço direito dele. E eu tive a oportunidade de ficar 10 dias na Amazônia passeando com esse senhor de 70 e poucos anos, né? E ele fala o seguinte, a encíclica Laudato Si não foi escrita para cristão, foi escrita para o mundo, né? Então, eles querem ajudar a consertar, a melhorar, transformar o planeta num local melhor para a vida. Tem o Blue Planet Prize, que eu já vou falar para vocês. O Prêmio Nobel de Economia não é um prêmio Nobel legítimo da Fundação Alfred Nobel, é o banco da Suécia, né, que criou. E nós temos outros prêmios nobres alternativos, inclusive com vários brasileiros nomeados, né? Esse daqui é um. E eles escreveram um relatório de 171 páginas e apresentaram na Rio+20 com tudo que tem que fazer para consertar o planeta. A Carta da Terra, esse Felicidade Interna Bruta, vale a pena ler, no livro está detalhado, né? São 72 indicadores, é fantástico isso, pessoal. O próprio relatório Ster, que eu já falei, do Nicholas Ster, o relatório EMCB, vale a pena ler, e tem um monte de outros aqui. Tá? Os 17 ODS, eu espero que vocês decorem, né? Então, por exemplo, em cada estado, identifiquem 3, pelo menos, que são mais importantes como meta, como desafio, né? Erradicação da pobreza, fome e agricultura, o bem-estar, educação, gênero, água e saneamento, energia, emprego, indústria, desigualdades, não só de homem e mulher, mas de todo e qualquer tipo de desigualdade, cidades sustentáveis, consumo sustentável, o 13 é terrível, né? As mudanças climáticas globais, vida na água, mares e oceano, vida na terra, aqui engloba floresta, paz e justiça, e diferentes dos ODMs, Objetivos do Milênio, os ODS eles são mais classificados, né, de acordo com os maiores desafios, e o 17 é parceria. Ou seja, como que faz para resolver esse problema, que não é um problema local, ele é, ao mesmo tempo, mundial, né? Então, tem que ter parcerias internacionais, parcerias nacionais, parcerias de tudo. Então, desses 17 ODS, tem 169 metas. Essas metas, olha aqui, ó, vocês vão ver com calma lá, tem prazo para você cumprir, né? Eu li em detalhe os ODS e eu peguei um contador de palavras lá. O verbo que tem mais nos 17 ODS, em todos a documentação, o primeiro aqui é reduzir, né? Aí o segundo é aumentar. Quem está lendo o ODS dá um nó na cabeça, né? Tem que reduzir ou tem que aumentar? Aí tem que garantir. Então, se vocês lerem com calma, né, e tiverem oportunidade de comparar isso com a encíclica papal, vocês vão ver que as duas falam a mesma coisa de forma diferente, né? Olha só o que os ganhadores do Prêmio Nobel, Blue Planet Prize, escreveram. Isso aqui é um resuminho de quase 200 páginas, tá bom? Em ordem de prioridade. O que precisa fazer para consertar o planeta? Primeiro, mudar o PIB, o GDP, como indicador de desenvolvimento. Não que o PIB seja ruim, é que deu o que tinha para dar, né? E incluir indicadores de natureza humana, social e ambiental. Na verdade, é por isso que o relato integrado acho que virou uma realidade, né? Um relatório contábil de desempenho que avalia só aspecto econômico é muito fraco. Representa 10% da verdadeira riqueza de uma empresa ou do planeta. Número 2, subsídio da energia. A energia elétrica hoje é terrível. Nuclear tem um custo, uma externalidade negativa muito grande. A própria hidrelétrica brasileira tem um custo ambiental terrível, né? Então, no dia que tirar o benefício, né, o subsídio. Então, por exemplo, eu estava com uma orientanda de Portugal, brasileira de Portugal, fazendo um MBA, lá em Piracicaba, na USP. Carro elétrico. Eu falei, mas por que você não compra um carro elétrico aí, um híbrido, que é baratinho, né? Aqui no Brasil custa 200 mil reais, lá custa baratinho, né? Eu falei, não, professor, é porque lá a gasolina é mais barata.
Eu não tinha essa noção, né? Aqui a gente gasta R$ 200 de energia elétrica num apartamento, numa casinha média, né? Lá a energia é muito cara, muito cara. Então, no dia que tirar o subsídio, o mundo começa a mudar. E é por isso que a gente fala em descarbonização. Nós temos que parar de consumir energia não renovável. Número 3 tem a ver com a população. Cresceu muito, né, nesses últimos 150 anos. Número 4 tem a ver com a importância da Amazônia, né? Não só a floresta, a biodiversidade. Então, não é somente o que está acima do solo, é o que está abaixo do solo. Aqueles 40 centímetros abaixo do solo tem uma riqueza, uma biodiversidade que demoram décadas para se recompor. São os micro-organismos, as bactérias, os vírus aí que trabalham para o ecossistema. E, por último, investir em conhecimento para aprender qual rumo tomar. A iniciativa dessa disciplina do relato integrado, o DS e outras aí, é nesse sentido, e eu tenho certeza que todos vocês dessa disciplina, tem 35 alunos presentes, né, o total é de 56, estão imbuídos, né, de procurar estudar o problema não só numa determinada área, mas de uma maneira transversal e multidisciplinar. O futuro do trabalho, olha, o trabalho vai acabar. Então, esqueça os escritórios, salários fixos e aposentadoria. Você trabalhará em casa, é o que está acontecendo com a gente hoje, né? Seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Ou seja, a conclusão, assim, resumindo, o ser humano não foi feito para trabalhar 8, 10, 12, 15 horas por dia, como o paulista faz. Então, a gente vai retomar isso antes da Revolução Industrial, que ninguém trabalhava. Trabalhava por prazer, ganhar um pouquinho, né? Hoje não, se você não trabalhar, se fizer a faculdade, não sei o quê, o consumo, olha as previsões aqui, né? Vamos comprar menos, consumiremos com propósito, seremos menos fiéis às marcas, trabalho, equipes mais enxutas, trabalho e vida pessoal cada vez mais interligado, né? O estudo, conhecimento híbrido. Então, vocês, com certeza, vocês estão aproveitando a Universidade de São Paulo, estudando lá na ECA, lá na biologia, vai lá na energia, né? Moda, peças que não foquem no gênero. Pessoal, o que eu economizei de roupa nesses últimos anos aí, não comprei roupa, né? Eu só coloco uma camisa por cima, né? Eu fico com uma roupa confortável. E acho que quando eu voltar a trabalhar, eu não lembro a última vez que eu usei um sapato social, né? Roupas com influências esportivas. Quando a gente faz aquele curso na Amazônia, junto com os alunos, nós ficamos 10 dias com a mesma roupa. Né? Você entra no rio, toma um banho, sai, lá como o clima é quente, né, e gostoso, e seca rapidinho, né? Não precisa nem tomar banho antes de dormir. Vida e relacionamento, rotinas super conectadas, sem distinção entre on e off. Hoje, ainda mais com a internet, a gente não tem essa distinção, né? É o que acontece com as crianças. Uma criança não sabe o que é off e on. Uma criança, se você vai falar que vai pegar um planeta, um avião e viajar para conhecer uma estrela, para ela é realidade. Tá? A gente está voltando a isso. Olha aqui, ó. Para criar o novo é preciso entrar no desconhecido. O que sabemos que não sabemos, o que não sabemos, o que não sabemos que não sabemos. E assim sucessivamente, né? Crimes transnacionais, o fim do emprego, que é um problema sério, né? E assim, vocês podem avaliar, isso aqui é uma das agendas, o Projeto Milênio, tem 1.300 páginas. Olha as profissões em extinção. As profissões de futuro, ó, o último aqui é professor de mandarim, tá bom? E tem outras coisas que eu nem sei o que é, né? Transicionista. Eu acho que deve ser pessoa especializada em fazer a transição do antigo para o novo, né? Teorista, filósofo, auditor de colaboração, antropólogo de sistema, o que é isso, meu Deus? Chefe de cozinha, aí vai ter arquiteto de realidade aumentada, especialista de novas moedas, cirurgião de amnésia, sei lá o que é. Já pensou, você vai numa universidade, eu quero ficar especialista em contabilidade, ele implanta aqui no cérebro, sei lá o que, né? E essa é uma outra agenda, é do professor Claude Henry, da Columbia University. Eu coloquei em vermelho aqui para não esquecer, né? Ele fala da falência
planejada das empresas do século XX. Ele falou que o grande problema hoje não é descobrir uma energia limpa ou um alimento saudável. Na verdade, as soluções já estão aí, já foram descobertas. O grande problema é mudar do velho para o novo. Por exemplo, por que a gente não começa a usar energia solar no Brasil a partir de amanhã, que é completamente viável, tem matéria-prima, tem tecnologia? Por quê? Porque daí quebra o sistema, né? Então, a gente tem que esperar depreciar a planta industrial das hidrelétricas, a planta industrial das montadoras de veículo, a produção de alimento. Imagina a indústria química, adubo químico, fertilizante, né? E as próprias indústrias de fertilizantes não sabiam que causava tanto mal assim. Há 100 anos não era verdade isso, né? Então, o que ele tem que fazer? Então, qualquer mudança para o novo gera um desemprego muito grande. Ironicamente, assim é o que está acontecendo nessa pandemia. O que o planeta teria que fazer? Teria que parar. De repente, para todo mundo. Nós estamos, ironicamente, parados, né? Alguns trabalhando em casa, outros desempregados. E como vai sobreviver? Será que é mais fácil, assim como a gente deu o governo deu uma ajuda emergencial para as pessoas, que já foi muito maior do que a renda familiar lá, né? Não seria mais fácil dar um salário médio aí para todo mundo, pelo menos para girar a economia? Então, vocês estão nesse pensamento. Quando vocês forem trabalhar aí no trabalho em grupo, você já pense num pós-pandemia, numa realidade ótima. E como seria o Brasil e como seria cada um dos estados. Tá bom? O Al Gore, né? O Albert, ele estava pessimista aí nas últimas décadas, né? No último livro dele, ele já está mais otimista, fala mais ou menos isso que a gente falou até agora. A encíclica papal fala a mesma coisa dos 17 ODS, só que a conclusão que eu cheguei, vocês podem ler lá no livro com mais calma, é assim: a ONU ele quer construir um mundo melhor externo, né? Um planeta, água, oceano, floresta, pobreza, agricultura. E a encíclica fala a mesma coisa, só que ele convida a uma mudança interna. Ele fala, por exemplo, não adianta pedir para o ser humano ter um consumo sustentável. Você tem que fazer uma autoavaliação de por que você está consumindo dessa forma. Aí um outro parágrafo, ele explica. O ser humano está consumindo daquela forma porque o coração está vazio. Então, qual é o alimento para o coração, para a alma? Aí ele começa a filosofar um pouquinho, e a gente até arrepia, né? Assim, quando eu li, né? Eu li não como uma visão de religião, de igreja, né? Mas, ou seja, tem que mudar os valores humanos, né? O que será que é mais importante agora, né? E nessa pandemia é mais fácil a gente questionar tudo isso, porque a gente saiu da realidade, o mundo saiu, né? Então, não vale a pena ler e comparar. Aqui sou eu, esse aqui é o Dom Marcelo Sorondo, Sanches Sorondo. Ele tem Facebook, né? Ele tem uma conta, ele tem uma secretária lá que ajuda, né? E ele é PhD em antropologia e veio conhecer a Amazônia. Olha, aqui na casa da reitora, aqui lá na floresta amazônica, que fizeram esses bancos aqui. E teve um maestro, esse maestro aqui é da Orquestra Filarmônica da Noruega. Esse é o Virgílio Viana, que faz parte da comissão, né? Aqui o Papa, né? Aqui nós ficamos 10 dias passeando com ele. Então, esse senhor aí de 75 anos, nossa, ele tomou banho de rio, ele andou de barco, caminhou a pé gosta de uma bebida. Aqui na casa da reitora, a gente tomou aí uma dose de uísque, né? Quando chegava nas comunidades, falei, Dom Marcelo, não tem uísque aqui, só tem pinga. Ele experimentou umas 51, adorou, pediu mais uma, né? Então, é uma pessoa assim, muito simpática, e eu estou comentando isso pela oportunidade da gente ter convivido, né? E aqui, pessoal, já nos finalmente, e você já sabe isso, né? Quando a gente fala que existe tecnologia, então esse aqui, ó, esse que vocês estão vendo aqui, é um aquecedor solar a vácuo. Eu instalei na minha casa em 2012, está funcionando até hoje. O aquecedor solar normal, não de produzir eletricidade, para aquecer água, a água chega até os 50 graus, que já está bom, né? E aí, em dia de frio, tem que complementar com eletricidade.
O aquecedor solar a vácuo, isso aqui são vidros e no meio é vácuo. Ele chega a 80, 90 graus todo dia. Tá? Então, ou seja, ele é bom para lugares que não tem muito sol. Em 2 horas, a temperatura chega a 90, 100 graus ali, né? Essa bomba aqui, ó, tá vendo aqui uma garrafa de Guaraná, sei lá o quê? É uma bomba de água movida à força da própria água, não precisa de eletricidade. Quando eu vi num congresso de energia, eu fiquei maravilhado. Aí, quando cheguei em casa, procurei, Leonardo da Vinci já desenvolvia esses projetos, né? E essa bombinha aqui, ele bombeia água 20 metros para cima, com a força da própria água. Esse senhor aqui, eu ficaria aqui horas falando dele, né? Antônio Rosas, um agrônomo, né? E ele foi designado para secretário da Agricultura de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Aí ele foi pesquisar na comunidade e descobriu, falou, o pessoal não quer a consultoria, a orientação agrícola. O maior problema deles é que não tem luz elétrica. Aí a pessoa vai para a cidade porque os filhos têm que estudar. Aí o que ele fez? Ele fez um projeto e levou a eletricidade para o campo. E ele descobriu uma tecnologia que não precisa de 2 fios, é um fio só, um fio mais grosso, que era 1/5 do preço. Aí ele foi lá, a prefeitura entrou com dinheiro, aí ele pesquisou todos os moradores, quanto que gastava de vela e querosene. Tantos reais em média por mês por família. Aí ele pegou o projeto, a prefeitura ajudou um pouco, cada morador ajudou um pouco, que era o equivalente que gastava de querosene e vela, ou seja, ele levou. Hoje ele viaja o mundo inteiro levando as placas fotovoltaicas, né? Olha esses aqui, essas hélices, né, aqui embaixo de placas fotovoltaicas. Eu viajei para o Uruguai de moto, esse é um dos meus hobbies, né? Imagina, nós ficamos 2 horas viajando assim e só via parques eólicos enormes. E lá o presidente teve uma sacada. Ele montou uma empresa pública e vendeu as ações para a população. Então, olha só, a própria população é acionista e recebe os lucros dessa energia e resolve o problema energético do país. É claro que lá é um país menor do que o Brasil, né? Mas, ou seja, tudo é possível, né? Se você olhar para frente, pensar daqui a 20 anos, tudo é possível fazer. Esse aqui, ó, Biomagnetizer. Eu sei que o dono dessa empresa quebrou, mas eu tenho em casa, eu uso no meu carro. É um ímã, né? Um ímã aqui, ó, pequenininho assim, né? 2 partes do ímã. Você coloca na mangueira de combustível do seu carro. Eu mesmo coloquei. Coloca as 2 metades e prende com uma fitinha, né? E trava. Aumenta e diminui o consumo em 25%. Eu coloquei num Honda Fit, que fazia 13, 14 quilômetros na época. Hoje ele faz uma média de 20, 18 a 20, né? Eu coloquei nos carros, se você colocar no no bujão de gás, melhora, carro a álcool, a diesel, né? Por que o cara não ficou rico, eu não sei. Por que o pessoal não usa, também não sei. Levei no IPT, levei na Bosch, não sei o quê. O pessoal fala, Kassai, isso aí não tem explicação científica. E não tem mesmo, mas está funcionando no meu carro aí até hoje. E vocês teriam muito mais exemplos aqui para comentar. E para finalizar esse gráfico, acho que eu já comentei com vocês, né? Quem faz essa nossa disciplina, dinheiro traz felicidade? Tem que responder que sim, tá bom? Por quê? Ele está aqui na miséria. O dinheiro, bens materiais, vai para uma sobrevivência, conforto, até aqui, ó, nesse topo de luz. Então, o empreendedorismo, o dinheiro, sim, dinheiro traz felicidade, manda buscar. E se você olhar aqui, 60% da população mundial está onde? Talvez esteja aqui na sobrevivência, não está nem no conforto ainda, pessoal. Está aqui, ó, no máximo aqui entre sobrevivência e conforto. Está mais para sobreviver do que conforto. E o estudo desse ganhador do Prêmio Nobel, ele diz que a partir desse ponto, a felicidade já não é tão material. No começo aqui, a busca pela felicidade é mais egocêntrica, e a partir desse ponto é mais coletiva. Então, aqui é juntar dinheiro. Aí, quando chega nesse ponto aqui, você começa a pensar assim, olha, eu já tenho dinheiro, tenho uma boa casa, um bom emprego, uma boa família, namorada,
tem tudo o que eu quero, né? Felicidade, paz, harmonia. Aí começa a ficar sem graça de novo e ele começa a ficar infeliz. Aí muda o conceito de felicidade. Daqui para frente, para ele ser feliz, tem que ajudar a família, ajudar os pais, ajudar os primos. Ou imagina o empreendedor, um político, devia estar aqui em cima. O que seria a felicidade para ele? Fazer um bem ao maior número de pessoas. Tá? Então, olha a importância, e é por isso que o Príncipe de Gales fala que quem vai salvar o planeta, é claro que não é assim, né? São os contadores. É porque os contadores sabem trabalhar com dinheiro nessa fase aqui. Tá bom? O dinheiro é um recurso, uma riqueza tão sagrada como os outros recursos naturais, é escasso também, não é abundante, tá? E são poucas as pessoas que sabem trabalhar com ele, ok? Aqui, no início, é mais valor para o acionista e aqui é mais valor para o planeta. Então, uma empresa falar em sustentabilidade sem que vocês garantam um mínimo de retorno, um mínimo de custo de capital, um mínimo de geração de caixa, não há o que se falar, né? E os países, a média dos países, alguns estão acima, já chegaram nesse topo aqui. O primeiro talvez foi Inglaterra, Japão, Alemanha, né? Os países desenvolvidos estão nesse nível. Você viu os Estados Unidos agora? Faculdade gratuita nos 2 primeiros anos para todo mundo, né? Aqui no Brasil devia ser assim também. Quer fazer medicina? Entra, gratuita. Quer entrar na USP? Escolhe a escola que você quiser. Então, mas são condições que chegariam aqui nesse nível aqui. Lá na Fundação Amazônia, deixa eu olhar o tempo aqui, sustentável, já levou, nas comunidades tem energia elétrica agora. Se tem energia elétrica, tem água, porque não tinha água potável, não tinha como subir, né, para bombear. Tem posto de saúde, às vezes não tem médico, mas tem uma enfermeira, e essa enfermeira, ou os professores que estão nas escolas lá, já tem escola, até a 8ª série tem todas, já tem algumas que tem colegial, e vai ter a primeira faculdade. São ribeirinhos ou indígenas que foram para fora, Manaus e outros lugares, estudaram, se formaram e retornaram para trabalhar como funcionário do governo ali. Tá? Então, tem uma qualidade de vida que vocês não imaginam, pessoal. Né? Então, lá, se você simplesmente fazer o que gosta, ajudando, ou trabalhando como carpinteiro, pescador, professor, consultor, enfermeiro, você tem um nível de qualidade de vida elevado. Aqui em São Paulo, você tem que ter um salário enorme para estudar, tem que pagar o custo fixo de energia elétrica, aluguel, IPTU, não sei o quê. Lá não tem nada disso. Então, quem mora nas áreas de proteção ambiental tem que assinar um código de ética para poder morar lá. E todos os moradores têm que colaborar. Tá? Então, era isso. A primeira fase da apresentação eu corri aqui para não ficar muito extenso. Teria muito mais coisa para falar. Aqui é uma foto lá de uma comunidade dessa disciplina de 10 dias, que vocês podem fazer a disciplina, ou vocês podem passar lá um final de semana. Tem 2 professores da GV que estão morando lá, a mulher está grávida, vai ter um filho, né? Então, imagina, ela acompanha nos passeios turísticos e conhece muito, ela tem mestrado em sustentabilidade, o marido também, né? Lá se dorme em rede, aqui é onde os alunos dormem, né? E não tem mosquito, porque é o Rio Xingu. Esse aqui é o Roberto, ele era um dos maiores desmatadores, né? Há uns 20 anos atrás. Hoje, essa casa ele construiu, hoje ele é responsável por turismo. Olha a comunidade aqui. Imagine, aqui é onde eles moram e só mato. E daqui para outra comunidade é quilômetros e mais quilômetros, né? Aqui é a sala de aula, é tudo aberto. Aqui a caminhada, né? Você viu que a camisa aí, não sei se tem algum... Ó, tem o símbolo da FEI aqui, a USP. Aqui também, é só para mostrar aqui para vocês, arco-íris, né? O que está por vir em 2021, depois eu passo. Aliás, esse material já está aí disponível, né? Isso aqui é em relação à pandemia, né? Os futurólogos estão pensando, vocês podem ler isso, para complementar o trabalho de vocês, né? O Bill Gates também, eu fiz um resumo aqui dos artigos que ele tem falado, né? Tem bastante coisa. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu acho que é por isso. Olha, quanta ideia, né? Quando eu fui para o Japão, você ficou olhando e falou, acho que o pessoal não tem o que fazer lá. Eles descobriram uma forma de economizar e ter mais conforto. Eu fui escovar o dente, tem uma cadeira, você senta, aí está na altura do espelho, e daí aquele ofurô, aquele banho,
Meu Deus do céu, é maravilhoso, é um conforto indescritível, né? Ó, na Copa, né? Limpeza. Eu falei, de onde vem essa cultura de respeitar, ninguém invade, ninguém joga lixo, né? Eles falam assim, não, isso aí a gente aprendeu na escola, né? Aprendeu na escola, o professor ensinou, os meus pais estudaram na mesma escola, os pais dele também estudaram, então não tem nada a ver, eu achava que teria a ver com o budismo, o shintoísmo, a cultura. Eu falei, não, a gente aprendeu na escola. Né? Na escola não tem faxineiro, não tem merendeira, quem faz isso? Os alunos e professores. Tá? Então não tem essa discussão que mulher faz uma coisa, homem faz outra, não tem nada, é uma vida mais colaborativa. Olha isso aqui, você vai no banheiro e tem um lugar para deixar a criança, né? A limpeza na escola, né? São os alunos que fazem, imagina, do prézinho já está fazendo, não tem faxineiro na rua, quem limpa a rua? No sábado os vizinhos vão, pegam a vassoura, tá? Então se aprende a limpar, aprende a não sujar também, né? Olha só, isso aqui é uma fila, né? Ninguém bate aqui, né? Agora, o brasileiro é ruim? Não é ruim, não, pessoal. Você pega o próprio trânsito brasileiro, de Jundiaí eu vou para a USP, agora não, né? Todo dia, toda semana. E a Bandeirantes tem 5 pistas, maravilhoso. Quando chega na entrada de São Paulo, tudo parado, cara. E às vezes eu quero ir para a direita, para a USP, só que todo mundo vai para a esquerda, só que está tudo parado na direita. É culpa do brasileiro? Não é instinto. Aqui a gente foi estimulado em ser um Ayrton Senna, não sei o quê, e nós não aprendemos quando era criança ou quando fizemos para tirar a carta da CNH. Tá? Então, é questão de orientação. Eu acredito que é isso que vocês vão ajudar a transformar o Brasil. Não é que o brasileiro é ruim, é que não é orientado. Aqui a gente é relativamente novo, né? O banheiro é maravilhoso, né? Até entender onde aperta, que botão que você aperta para dar descarga ali, que você demora, né? Olha um trem-bala, você deixa uma moeda, ela fica parada, né? É mais confortável andar de trem-bala do que um avião, né? Esse André Trigueiro eu gosto de acompanhar também, ou seja, para cada coisa ruim, existe muito mais coisas boas, né? Para cada 100 pessoas dizendo que tudo vai piorar, existe 100 casais planejando ter filhos. Para cada grupo, para cada corrupto, existe 8.000 doadores de sangue. Enquanto alguns destroem o meio ambiente, 98 das latinhas de alumínio são recicladas. Na internet, a palavra amor tem mais resultado que a palavra medo. Para cada muro que existe no mundo, se colocam 200.000 tapetes escrito seja bem-vindo. Enquanto um cientista desenha uma nova arma, há 1 milhão de mães fazendo bolo de chocolate. Né? Existem razões para acreditar, os bons são a maioria. Vocês leiam a encíclica papal, tem um lado assim meio filosófico, mas eu lembro lá que o Papa Francisco fala assim, não subestime o coração humano, né? Que quando um coração entra em sintonia com outro, ou com outros, ele falou assim, vocês não subestimem a força que tem de mudar o mundo, né? Então, leia primeiro os ODS, né? Vocês vão saber, e depois leiam, vai ser muito emocionante isso. A curva normal está mudando, né? Não só no mundo, aqui no Brasil também, né? O normal está mudando o conceito, né? E quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de uma área de conforto, tá bom? Então vamos parar por aqui, a minha ideia é isso, ainda sobrou uns minutinhos. Eu vou interromper a gravação e nós vamos iniciar as discussões, né?